Oi, gente, tudo bom? Que nem a professora Lucélia falou, eu vou só compartilhar a tela aqui. Vocês me digam se está tudo bem, tá bom, professora? Compartilhar. Tá aparecendo? Sim. Beleza. Minha tela, né? Então vamos lá. Vou deixar pronto aqui. Aí, vamos começar a nossa conversa, né? A professora Lucélia já se apresentou, quero fazer minha apresentação também. Eu sou professor licenciado pela Universidade Federal do Paraná e eu sou acadêmico do bacharelado do curso de Educação Física. Entrei no projeto Envelhecendo Agora. Continuar? Tá bom. Então, e eu faço parte do grupo de acadêmicos que vai trazer para vocês a temática de hoje, que é a temática da atividade física, saúde e envelhecimento. O grupo de hoje é composto pelo Daniel, pela Fernanda, pela Geisiele, pela Karine, por mim, pela Maria e pela Thaís. E todos nós fomos orientados e coordenados pela professora Lucélia. Tá bom? Os conteúdos que a gente vai trazer hoje na nossa aula vão envolver alguns conceitos, principalmente de atividade física, de exercício físico, saúde e comportamento sedentário. A gente vai trazer também algumas recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, sobre atividade física para os idosos, alguns benefícios da atividade física no processo de envelhecimento e também a importância da mudança de hábito e do estilo de vida para uma vida mais ativa, tá? Então, eu vou começar abrindo minha fala falando sobre o conceito, né, sobre o que é a atividade física. A atividade física é qualquer movimento gerado pelos nossos músculos que resulte em um gasto de energia. Ou seja, qualquer movimento que vocês vão fazer, sejam movimentos leves, movimentos um pouco mais intensos, tudo que vocês vão fazer na vida de vocês, na atividade de vocês, que gaste energia, a gente considera como atividade física. Como exemplos, eu trouxe ali ir ao mercado ou ir ao shopping. Nesse caso, eu digo o ir ao mercado e ir ao shopping é de forma ativa, né? Você ir caminhando, você ir pedalando. Passear com o cachorro, como na imagem ali do lado ilustrando. Ou levantar do sofá para ir no banheiro. Se você está assistindo a sua TV, você levanta para ir ao banheiro, você já está realizando uma atividade física, por incrível que pareça. A atividade física, ela vai englobar esses quatro domínios da atividade física, segundo o autor Souza, de 2014. Dentre eles, a gente tem primeiro que é o ocupacional. A gente sabe que na terceira idade, né, a maioria de vocês provavelmente já é aposentado, mas ainda assim existem idosos que ainda fazem a sua ocupação, né, eles ainda trabalham. Então, essa atividade física relacionada com o trabalho, dependendo do serviço dele, também engloba essa atividade física, de você estar trabalhando realizando uma atividade física no trabalho. O segundo domínio, que é o domínio doméstico, são aquelas atividades que você faz dentro de casa. Lavar roupa, lavar louça, cozinhar, limpar a casa. Tudo isso você está fazendo atividade física dentro do âmbito doméstico. O terceiro domínio é o domínio do deslocamento. Então, esse domínio é quando você vai de um lugar a outro. Como eu tinha usado antes o exemplo do mercado ou do shopping, se você vai se deslocar para esse lugar de forma ativa, você entra no domínio de deslocamento. Você acaba trabalhando dessa forma de uma maneira mais ativa. E o último domínio é o domínio do lazer, que é o que você faz no seu tempo livre, sem ser o seu tempo de descanso e nem o seu teu tempo de trabalho. Então, o que você faz no seu tempo livre. Você pode fazer algum exercício físico, que são essas aulas, como eu trouxe ali no exemplo na imagem, ou vocês podem, vamos dizer, você tem seu tempo livre e você vai caminhar na praça, vai caminhar na praia, para quem está no litoral. Isso que você faz no seu tempo livre, você está aproveitando esse tempo de uma maneira mais ativa, o que é muito benéfico para a saúde. E eu falei ali de exercício físico, né, mas o que é o exercício físico? Né? Eu vou trazer a diferença dele da atividade física. O exercício físico é a prática de atividades físicas com regularidade que possui o objetivo de manter ou melhorar a saúde ou a capacidade funcional. Ou seja, aqui no exercício físico, diferente da atividade física, a gente possui um objetivo, e esse objetivo, ele é atrelado a vocês manterem ou melhorarem a saúde de vocês ou a capacidade funcional. Capacidade funcional a gente vai ver mais para frente, o conceito. Aí, como exemplos, eu trouxe o treinamento esportivo, corridas ou caminhadas com regularidade. Sabe quando você acorda lá de manhã, vou fazer uma caminhada todo dia de manhã.
Isso a gente já considera um exercício físico, porque você tem a sua regularidade, você tem o seu objetivo. Academias ou estúdios para quem treina, para quem vai com frequência, com a sua frequência na academia. E um exemplo também que eu trouxe são as aulas semanais, que nessas imagens que vocês podem ver ao lado, são imagens das aulas dos nossos projetos, na época que era presencial, né, antes de tudo parar por causa da pandemia. Então, as aulas do projeto, o que que a gente tem? A gente tem uma frequência, né, aí atualmente a gente está fazendo elas online, como a professora Lucélia comentou. Então, toda terça e quinta, a gente tem as nossas aulas do projeto. Então, a gente tem uma frequência. E a gente possui nessas aulas o objetivo de melhorar a capacidade funcional dos nossos alunos e melhorar a sua saúde. Então, esse seria o conceito de exercício físico. Aqui, eu trouxe uma imagem que simboliza isso que eu falei, né, que a atividade física é esse universo amplo de movimentos, pode-se dizer assim, é melhor, e temos um grupo menor dos exercícios físicos que, né, compõem esse grupo grande, que daí, nesse grupo específico, a gente tem objetivo e a gente tem regularidade. Trouxe aqui também um pouco para a gente falar, conversar sobre a mudança de hábito, né, que é um fator bem importante, né, para a gente começar uma vida mais ativa e uma vida sempre mais saudável. Um dos 4 exemplos aqui, vou falar em sequência. O primeiro exemplo seria ir ao mercado a pé ao invés de carro. Vamos dizer que você more 2, 3 quadras no mercado, você vai lavar a louça, putz, acabou o detergente. Você pega e vai ao mercado. Só que às vezes acaba sim sendo mais cômodo ir de carro, né? Convenhamos, mas aí para isso que eu tô aqui, que eu quero falar com vocês. Se você começa a ter essa mudança, cria mudança de hábito e fala, não, eu vou a pé para melhorar minha saúde, para começar a caminhar mais, me ficar um pouco mais ativo, isso vai trazer benefícios muito bons para você, para vocês todos. O segundo exemplo seria para quem trabalha, né, ir a pé ou de bicicleta para o trabalho, lembrando que bicicleta também é muito bom, é uma excelente atividade. Preparar a sua própria comida, né, às vezes nós temos pessoas que fazem, né, cozinham para a gente, mas o ato de você ir preparar a sua própria comida, por incrível que pareça, também você fica mais ativo, porque o ato de você ter que preparar os alimentos para daí cozinhar e preparar a comida, já traz também mais um fator para se manter mais ativo. E o último exemplo ali seria, então, a busca pela prática regular de atividades físicas, que, como eu tinha falado antes lá, seria a busca pelos exercícios físicos. Tudo bem? Só que todo mundo verifique se o micro não está mutado, tudo bem? Vou falar agora um pouquinho sobre o conceito de saúde. Eu citei o autor aqui, que é Bouchard, de 1994. Para simplificar, ficar mais fácil para vocês, porque ele fala sobre saúde. Ele fala que a saúde não é apenas a ausência de doenças, ela vai ser a harmonia entre todos os complexos que tem o nosso corpo, seja ele biológico, psicológico, social, emocional, mental e intelectual. Então, você estando bem psicologicamente, emocionalmente, socialmente, né, no seu âmbito social, fisicamente, né, você estar saudável fisicamente. Então, a gente pode caracterizar isso tudo como saúde, ou seja, não é apenas a ausência de doença, são todos esses estados unidos em completa harmonia. Temos também aqui a lei número 12.864, de 24 de setembro de 2013, que foi aprovada. Ela vai falar, basicamente, que na citação anterior, a gente viu que ele trata da pessoa individualmente, você com o seu corpo, você né, psicologicamente, fisicamente. Aqui a gente tem o Estado tendo a preocupação de trazer a saúde como um completo, não só você, e tudo ao seu redor. Então, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o acesso à atividade física, o transporte, o acesso ao lazer também. Então, tudo isso vai ser importante para se desenvolver também esses hábitos saudáveis, tá bom? Então, por que realizar atividades físicas ou exercícios físicos na terceira idade? A gente vai realizar para buscar a manutenção ou a melhoria da saúde e da capacidade funcional. Eu disse para vocês que ia falar aqui agora sobre esse termo. A capacidade funcional, ela vai ser, como o próprio nome diz, vai ser você ter a capacidade de realizar as suas funções, as suas tarefas do dia a dia, do cotidiano.
Então, como a foto ali de exemplo, uma senhora que está com seu cachorrinho e com as bolsas. Ela, vamos dizer que ela esteja fazendo algumas aulas, algum exercício físico, que propicia ela a conseguir facilitar todo esse trabalho que ela vai estar fazendo, que é levar o cachorro, levar as compras, querendo ou não é uma tarefa, né, dependendo do peso da bolsa, mas essa melhora da capacidade funcional vai transformar essa tarefa numa tarefa um pouco mais fácil de fazer. Um pouco não, bem mais fácil de fazer. E quais são as principais aptidões físicas, ou, como a gente fala muito quando fala com a terceira idade, as aptidões funcionais, que contribuem para a melhora da capacidade funcional? Eles têm aqui as 5 principais. Nós temos a resistência aeróbica, ou resistência aeróbia, a força e resistência muscular, a flexibilidade, o equilíbrio e a coordenação. Vou falar agora sobre cada um deles, né? O primeiro deles é a resistência aeróbia, né? É uma qualidade física que permite sustentar o maior tempo possível em uma atividade física. Então, com um exemplo que eu acho que fica bem fácil da gente entender. Vamos imaginar que vocês estão caminhando. Vocês estão lá, vamos fazer uma caminhada de meia hora. Beleza, então você começa a sua caminhada lá, 5 minutos, tudo bem, tranquilo, né? Uma caminhada boa, uma intensidade tranquila. Chega 10 minutos, 15 minutos, você já começa, né, a ficar um pouco mais ofegante, já começa a puxar mais ar. O seu corpo ele começa a puxar mais oxigênio, porque ele precisa disso para gerar energia. Então, quando a gente fala de resistência aeróbia, a gente está falando que esse trabalho de a gente estar caminhando ou correndo, como os exemplos ali, nadando, fazendo ginástica, todos esses exemplos a gente vai ter essa característica em comum que é você ficar com a frequência cardíaca mais elevada. Então, é muito importante esse trabalho justamente para a gente melhorar essa capacidade funcional de você ter que percorrer, às vezes você tem que caminhar por algum período, e é uma atividade que fica mais fácil quando você tem essa capacidade bem desenvolvida. Essa aptidão bem desenvolvida, desculpe. A força e resistência muscular, nossa segunda aptidão. Ela é a capacidade da musculatura de exercer força contra uma resistência. Essa resistência, muitas vezes, né, geralmente, vai ser a própria gravidade, né? Então, como exemplos ali, eu trouxe levantar ou carregar algum peso. Vamos dizer que tem uma pedra na frente da sua garagem. Não sei como ela caiu, o vento jogou ela lá na frente da sua garagem. E você quer tirar aquela pedra de lá. Vamos dizer que ela tem um peso, ela não é tão pesada, claro, mas ela tem um certo peso. Para você pegar aquela pedra, levantar e tirar, você precisa ter força e a resistência muscular, né? Isso desenvolvido. Então, esse seria um bom exemplo, né? Outro exemplo seria levantar a sacola de compras, né? Levantar, não, desculpa, levar a sacola de compra para dentro de casa. Vamos dizer que você fez as suas compras, está trazendo elas para dentro de casa. Para você trazer as sacolas, você tem que ter força e resistência muscular, porque as sacolas vão estar puxando você para baixo. Você vai ter que estar segurando elas para levar para dentro de casa. E os exercícios, né, que a gente trabalha justamente para melhorar essa aptidão são aqueles exercícios que vocês devem conhecer, aqueles pezinhos de academia, sabe? Que a gente chama de halteres. Aqueles pezinhos são muito bons para a gente desenvolver força e resistência muscular quando a gente faz exercícios com eles, e também exercícios com o próprio peso corporal. São muito importantes. Aí na imagem ali do lado eu trouxe a imagem de uma aluna do projeto, está realizando um treinamento de resistência muscular para a região do abdômen, para fortalecer a musculatura dessa região. O terceiro aspecto é a flexibilidade, que é a capacidade de um músculo de se estender sem sofrer danos, com grande amplitude da articulação. Aqui, basicamente, a gente consegue resumir que os exercícios de flexibilidade são, na maioria deles, os alongamentos, né? Então, a gente tem os alongamentos em pé, sentados ou deitados, alongamentos com apoio, ou os alongamentos com movimentação, que a gente chama de alongamentos dinâmicos, que são aqueles alongamentos quando você faz abrindo e fechando o braço, tudo, você alonga a musculatura de uma maneira ativa, de uma maneira dinâmica. Então, a gente faz isso para melhorar a nossa mobilidade muito também. E na imagem ali do lado também são alunos fazendo, né, esse trabalho de alongamento para os membros inferiores. Nós temos agora aqui nossa quarta aptidão, que é o equilíbrio. Ele é o estado que o nosso corpo busca de sustentação em diferentes posições estáticas ou dinâmicas contra a gravidade. Tá, Luiz, o que é estática e dinâmica? É aquele negócio, estático é aquele equilíbrio parado. Vamos dizer que tem uma sacola no chão, você pega essa sacola com o braço direito e levanta, e fica em posição, né, ereta. O seu corpo, a sua musculatura,
vai contrair de uma maneira para que você se mantenha equilibrado com essa sacola na sua mão, em uma das mãos apenas. Entende? Então, esse seria o equilíbrio estático, o seu corpo sempre buscando esse equilíbrio. O equilíbrio dinâmico seria você caminhar com essa sacola. Você vai estar caminhando, a sacola vai estar puxando para você em diferentes, né, posições por causa da movimentação, e o seu corpo vai estar sempre buscando esse equilíbrio. Então, e quando a gente fala desse equilíbrio para o envelhecimento, a gente está falando diretamente daquele problema das quedas, que as quedas a gente sabe que são um problema bem complicado nessa idade, né, devido ao processo mesmo de envelhecimento, né, não é culpa individual de cada um. E segundo o artigo de Hauer, de 2005, né, intitulado De Equilíbrio no Idoso, as quedas são 70% das mortes acidentais em idosos com mais de 75 anos. Então, por isso que a gente ressalta muito, todas essas aptidões são importantes, essa do equilíbrio essencial também para evitar isso aqui, e para evitar esse problema. E o equilíbrio anda muito junto com a coordenação motora. Né? A gente sabe que tem que ter coordenação motora também, então os dois juntos, bem trabalhados, a gente consegue evitar mais as quedas. A coordenação motora é a capacidade do cérebro de equilibrar e executar os movimentos do corpo. Nós temos duas coordenações motoras. Essa motora fina seria para realizar atividades que você, né, manuseia, atividades menores, como, por número de telefone, mexer no celular, ou como na imagem ao lado ali, um senhor pintando, que para você ter, você tem que ter essa coordenação para conseguir fazer a coordenação motora fina. Já a coordenação motora grossa já é algo que a gente simboliza principalmente com ações de deslocamento. Então, o dirigir, o caminhar, correr. Então, essa coordenação a gente trabalha junto, justamente para o idoso ter a sua autonomia, né, sua capacidade funcional, tendo autonomia e independência, que é o que a gente mais busca quando a gente faz esse trabalho, tá bom? Eu vou passar agora a fala para a Geisiele, ela vai falar para vocês agora sobre as recomendações da OMS, tudo bem? Abraço e se no final tiverem dúvida, podem vir falar comigo, tá bom? Olá, boa tarde. Meu Deixa eu nome só é mutar Geisiele aqui. e vocês devem lembrar de mim, né? Que ano passado eu participei da UAN e eu fui dar aula para vocês na UAN. E eu faço parte do projeto Envelhecendo já faz 1 ano e meio. Então, hoje eu vim falar um pouco sobre as recomendações da Organização Mundial da Saúde. E para falar sobre essas recomendações, eu vou falar um pouco sobre a intensidade das atividades físicas. Então, como o Luiz comentou, a atividade física é todo aquele movimento que causa um gasto energético. Aqueles movimentos diários, né? Tomar banho, dirigir. E o exercício físico seria algo mais sistematizado, que seria uma modalidade esportiva, algo regular. Então, eu vou falar um pouco sobre essas intensidades das atividades físicas. Então, tem considerado três intensidades: a leve, a moderada e a intensa. Então, eu quero que vocês deem enfoque na moderada e intensa. Vocês prestem bastante atenção na moderada e a intensa, que eu vou falar depois mais para frente nas recomendações da OMS. Então, a leve seria tomar banho, dirigir, lavar louça, arrumar a cama, fazer a barba. Uma atividade moderada seria cuidar das plantas, da horta, seria a hidroginástica, pedalar, caminhar rápido, jogar vôlei, né? E a intensa exigiria um pouco mais do organismo, né? Seria uma atividade mais vigorosa. Então, subir escada, pular corda, jogar futebol, corrida e natação. Então, a atividade intensa é uma atividade que você não consegue nem falar durante a atividade, que é aquela sensação de coração na boca, né? Que você não consegue nem conversar com alguém durante a atividade intensa. Pode passar, Luiz. Então, agora falando um pouco sobre as recomendações da Organização Mundial da Saúde, vocês já devem ter ouvido falar sobre a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Ela foi criada em 1948 e ela é uma agência que visa o alto grau de saúde na população. Então, ela trabalha esses assuntos de saúde. Tudo relacionado à saúde eles trabalham. Então, a OMS recomenda 150 minutos de atividade moderada. Então, lembra que a gente conversou lá que a atividade moderada
É jogar vôlei, é caminhada, é cuidar da horta, das plantas, ou 75 minutos de atividade intensa. A atividade intensa é a corrida, natação, subir escadas. Então, eles falam que os idosos devem dar enfoque na atividade moderada. Então, deve dar enfoque mais nessa da hidroginástica, na caminhada, que não, que não exige tanto do organismo. Então, e também é recomendada atividade em grupo, pela socialização, né? Quem não gosta de fazer amizades enquanto faz exercício, conversar. Também é recomendado que as atividades sejam feitas 3 dias por semana no mínimo. Mas você pode dividir esses 150 minutos, né? Que é o recomendado. Você pode dividir em mais dias. Pode dividir em 3 dias, em 4 dias ou em 5 dias, de acordo com a tua disponibilidade de horário para fazer exercício. E também, quem não cumpre essas recomendações é classificado como inativo fisicamente. Então, quem não cumpre esses 150 minutos é considerado inativo fisicamente. Uma pessoa inativa fisicamente seria uma pessoa que não pratica atividade física, né? Então, é visto como uma pessoa que não pratica exercício físico, né? Atividade física, se não praticar 150 minutos, pelo menos, na semana. Pode passar. Então, outras recomendações são que as intensidades você pode variar de acordo com as suas condições de saúde. Então, se você tentou lá fazer uma atividade vigorosa, uma atividade intensa, como a corrida ou a natação, e você sentiu que o seu organismo não se deu tão bem, sabe? Você não conseguiu se adaptar tanto com aquela atividade. Você pode fazer uma atividade mais leve, uma atividade moderada. Lá você pode fazer uma caminhada ao invés de uma corrida. Você pode adaptar de acordo com as suas condições de saúde. Então, a intensidade da atividade. O tempo também você pode adaptar. E também que o aumento do tempo da atividade física, ela potencializa os resultados. Então, como eu falei, né, que é recomendado 150 minutos, mas se você fazer além desses 150 minutos, se você fizer 200, se você fizer 250 minutos por semana, você vai ter resultados melhores ainda. Então, você vai ter um ganho maior ainda para o seu organismo, né? Então, você vai ter ganhos tantos psicológicos, sociais, físico, né? Então, a atividade física vai fazer um bem maior ainda para o seu organismo se você aumentar o tempo de exercício. E também a atividade aeróbia, como o Luiz falou, né? Atividade de resistência aeróbia, né? Que é aquela que tem um consumo maior de oxigênio, né? A dança, a corrida, a ginástica, aqueles jogos, né? Então, se você fizer atividade aeróbia, ela deve ser realizada por 10 minutos contínuos. Então, fazer uma dança por 10 minutos contínuos sem intervalos, que você vai ter um ganho bom para o organismo. Pode passar. Então, outras recomendações da OMS é que quando você tiver mobilidade comprometida, deve realizar atividade física 3 ou mais dias por semana para trabalhar o equilíbrio. Então, o que seria a mobilidade comprometida? Seria o deslocamento que você faz, levantar do sofá, ir até o banheiro, ou você ir ao mercado, ou você ir andar um pouco mais rápido e sentir um desequilíbrio, ou você ir pegar alguma coisa em cima do armário e sentir um desequilíbrio. Então, que é bom realizar atividade física 3 ou mais dias por semana, que daí você vai estar trabalhando essa aptidão física do equilíbrio para realizar as tarefas diárias com mais desenvoltura. Pode passar. Então, outra recomendação é que atividade de fortalecimento muscular, né? Atividades de força, então, devem ser feitas em 2 ou mais dias. Então, a força trabalha juntamente com o equilíbrio, né? Para a gente ter equilíbrio, a gente precisa de força. Então, para a gente levantar do sofá, como eu falei, né? A gente precisa de força. Para a gente agachar, para pegar alguma coisa, a gente precisa da força e do equilíbrio.
a pegar alguma coisa em cima do armário, em cima do guarda-roupa, que você deixou lá em cima. Você vai precisar da força e do equilíbrio junto. Então, ali tem algumas imagens, né, do projeto, ali que tem uns cones, é um circuito que a gente faz das aulas presenciais, então eles estavam trabalhando exercícios que trabalhavam a força. E também ali a idosa está fazendo um abdominal. Pode passar. Então, outra recomendação muito importante é que antes de você começar a praticar qualquer atividade física, você precisa de uma liberação médica. Então, se você está pensando lá em fazer dança, em fazer hidroginástica, fazer qualquer atividade, mesmo no nosso projeto, a gente pede uma liberação médica dizendo que você está apto para fazer aquela atividade. Então, você vai no médico e pede essa liberação médica dizendo que você está apto. Então, o médico vai ver, né? Vai ver as suas condições de saúde e, dependendo, ele pode auxiliar você a você procurar alguma outra atividade, né? Que seja melhor para o seu organismo, né? De acordo com as suas condições de saúde do seu organismo, então. E também que qualquer quantidade de exercício já é bom para o organismo. Então, se você trabalha em home office, né, que agora está bem alta, né, por conta da pandemia, ou você tem bastante aula em EAD, como a gente está tendo agora, né, aula em EAD. Então, nos intervalos, seria bom se você levantasse e desse uma caminhada pela casa mesmo, ou mesmo começar a fazer horta, fazer plantas, cuidar das plantas, que o pouco de atividade física que você fizer já é bom para o seu organismo, já vai fazer uma diferença enorme no seu organismo e você vai sentir significativamente. Muitas pessoas que trabalham no home office reclamam, né, que fala que começa a doer as costas, travar o quadril, as pernas. Então é bom, nas pausas ou depois do trabalho mesmo, você levantar, dar uma volta, esticar os braços lá para cima, sabe, para o organismo assim ativar, fazer uma atividade física mesmo. E também é que essas recomendações, elas vão ser atualizadas em dezembro. Então, as recomendações para os idosos até agora são essas, mas que elas vão ser atualizadas agora em dezembro. Então, eu queria perguntar se vocês entenderam, se vocês têm alguma dúvida. Geise, para facilitar, então assim, ó, a gente pode fazer 30 minutos por dia. Se a gente vai exercitar 5 vezes na semana, a gente atinge os 150 minutos com 30 minutos diários, certo? E se a gente for fazer mais, se a gente conseguir fazer todos os dias da semana, 30 minutos, a gente vai ter um benefício aí de 210 minutos. Então, a gente está além da recomendação, né? Então, o que é importante? É a gente ter esse norte. Claro, prof, eu não consigo fazer 30 minutos por dia. Eu posso fazer 20? Ótimo. Eu não consigo fazer 20, eu consigo fazer 10, nessa intensidade moderada e vigorosa, né? Porque a leve é importante vocês fazerem sempre que for possível. Eu só consigo fazer 10 minutos, é importante? Sim. Então, lembrem que todo movimento que vocês conseguem fazer no cotidiano de vocês, modificando os hábitos de vocês, vai ser importante, vai ter um benefício. Então, essa ideia da Organização Mundial da Saúde é que toda a população, né, que a população mundial pudessem ter um norte. O que é importante para a saúde, né? Então, a gente tem essa quantidade, esse tempo, né, em minutos. Mas se eu consigo fazer mais que isso, ótimo, eu vou ter benefício adicional. Se eu não consigo ser ativa, né, e atingir esses 150 minutos, ok, mas eu estou tentando ser ativo o quanto eu consigo, né? O quanto, às vezes, o meu problema de saúde permite, o que a minha condição permite, né? E aí a gente está trazendo esses elementos e daqui a pouco a gente vai começar a conversar como que a gente pode trazer essas nossas atividades para esse momento de pandemia que nós estamos reclusos. Eu só tenho a minha casa para movimentar, então eu não vou fazer exercício? Não, a gente consegue fazer um exercício em casa, a gente consegue incluir as atividades das tarefas domésticas, das nossas atividades de deslocamento de um quarto para o outro. Às vezes vocês têm espaços em casa que permite a caminhada em torno da casa,
ou quem mora em prédio, em condomínio, é possível utilizar a área, né, do condomínio, a área externa para caminhar em momentos que não tenha pessoas caminhando, né? Então, a gente consegue pensar nesse nosso espaço que a gente está hoje, para que ele também traga e nos ajude a manter a nossa saúde, né? É para uma questão também de uma saúde mental, né? Então, não é uma questão só física, é uma questão de saúde que vai para além dessa questão biológica. Alguém perguntou também, olha, que exercícios que eu posso fazer para o braço? Então, a gente vai trabalhar isso na quinta-feira, mas a gente já pode antecipar, que o Luiz mencionou dos halteres. Poxa, professora, mas a gente não tem halteres em casa. Eu preciso comprar? Não. A gente pode olhar para o nosso material de limpeza, por exemplo, e utilizar. A gente pode utilizar para o nosso saquinho de arroz, de feijão, de lentilha, e fazer com que esse seja o nosso pezinho para fazer uma atividade de rosca direta, que seria esse movimento. Não sei se vocês estão conseguindo observar, ó. Esse é um movimento que a gente trabalha o bíceps. Se a gente pega essa garrafinha, e aí eu falo, quando vocês pegarem produto de limpeza, vocês têm que observar se o produto está fechado, né? Se ele está bem embalado. Porque imagina, a gente pega um litro de detergente, um vidro de detergente, e começa a fazer esse exercício aqui, ó, que é para o tríceps, né? E aí o detergente começa a derramar no nosso rosto, e aí a gente vai... O que é isso? É uma questão de segurança. Imagina, a gente vai se machucar, né? Então, se a gente vai pegar um produto de limpeza, tem que ter muito cuidado e verificar se ele está embalado. Ah, prof, mas eu tenho a embalagem que já acabou. Coloca água, né? Lava direitinho. Então, a gente pode fazer isso com a embalagem de sabão em pó, com a embalagem de amaciante, com a embalagem de detergente. Quando acabar o produto, a gente pode colocar água. Ah, mas a água ficou leve e eu consigo pegar mais peso. Então, vamos colocar pedrinha. Dá para a gente colocar pedra, dá para a gente colocar terra. Então, a gente consegue olhar para a nossa casa e verificar que a gente tem possibilidade de se manter ativo. E aí, por que é importante? O Luiz falou das aptidões funcionais. Por que elas são importantes? Porque são elas que vão dar condição para a gente trabalhar as nossas atividades, né, do cotidiano. Então, a Geise falou, olha, às vezes eu preciso levar ou retirar um objeto lá de cima do guarda-roupa ou do armário. Se eu não tenho mobilidade, se eu não tenho flexibilidade na minha articulação do ombro, eu não vou conseguir fazer essa atividade. E o que é importante para nós, né? Essa manutenção, é a manutenção da independência de vocês. É vocês continuarem sendo autônomos e independentes. Então, cuidando da própria alimentação, da própria higiene pessoal, dos cuidados, então, cuidar de casa, né? A gente guarda as coisas em um determinado local, e a gente que gosta, né, de organizar, porque a gente sabe quando a gente precisar, a gente sabe onde vai buscar, né, onde está. Então, essas atividades de melhoria, tanto da parte, né, física que a gente consegue com exercício, isso vai extrapolar para diferentes aspectos da nossa vida, tá? E assim, acho que vão vir outras questões e aí a gente vai conversando. Aquilo que a gente não conseguir esclarecer agora, a gente tem a aula de quinta também, que vai ser esse processo da gente olhar para o nosso cotidiano agora, durante a pandemia, que é totalmente diferente, né? Para a gente olhar para esse momento que a gente está agora e o que a gente pode fazer para melhorá-lo, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, foi esse conteúdo que eu separei para vocês, sobre as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Sobre o tanto de atividade, tudo mais, falando sobre um pouco sobre a intensidade das atividades. Agora eu vou passar para a Fernanda, que vai falar um pouco sobre o sedentarismo e a inatividade física. Oi, gente, tudo bem? Sou a Fernanda, vou dar continuidade para o assunto, para a apresentação. Eu vou falar um pouco sobre o comportamento sedentário. Muitas vezes a gente confunde muito o conceito de comportamento sedentário e inatividade física. A gente acaba acreditando que são coisas semelhantes, né? Que é a mesma coisa. Como a Geise explicou anteriormente, a questão da inatividade física, é o não cumprimento, não alcance dos níveis recomendados pela OMS, né? Então, os 150 minutos de atividade moderada e os 75 minutos da atividade vigorosa, né? Já o comportamento sedentário
ele é a exposição às atividades físicas com aquele baixo dispêndio energético. Então, tudo que a gente faz deitado, reclinado, sentado, é considerado um comportamento sedentário. Por exemplo, ali, atividades rotineiras, que a gente faz todo dia. Assistir TV, utilizar o computador, estudar numa mesa. Pode passar, Luiz. Ali, o nosso deslocamento que a gente faz sentado no ônibus, o tempo que a gente acaba passando dirigindo, né? Tem gente que trabalha ainda dirigindo, então fica ainda mais tempo sentado. Ou as outras atividades que a gente faz, que a gente trabalha sentado ali, costurando, trabalhando até em home office, né? Como a Geise falou, que atualmente está muito em alta. O tempo que a gente fica estudando. Então, são ações que são muito da nossa atividade rotineira, né? A gente, às vezes, acaba nem podendo evitar isso, né? Por exemplo, numa aula, se a gente está assistindo, é complicado, né? Não tem como a gente levantar, dar aquela chacoalhada, dar uma andada e voltar. Então, naquelas atividades que a gente consegue dar uma pausa, levantar e tudo mais, seria ótimo para a gente diminuir esse comportamento sedentário, né? Pode passar, por favor. Então, ali, muita gente, como a gente conceitua, né, o comportamento sedentário, muita gente fica em dúvida se o sono faz parte desse comportamento sedentário. Se a gente levar ao pé da letra ali a definição do comportamento sedentário, o sono seria né? Mas esse tempo de sono, ele não deve ser quantificado como comportamento sedentário para estratificação de risco à saúde, né? Ou seja, esse tempo que a gente leva dormindo, esse tempo de sono, ele não causa risco nenhum à saúde, muito pelo contrário. É necessário, né? A gente tem uma necessidade orgânica de recuperação diária. Então, a gente precisa do sono para se recuperar, né? Obviamente que nos níveis indicados, né? Também não dá para... A gente não pode ficar dormindo tanto tempo, senão ficar 12, 3 horas, ainda mais agora na pandemia, né? Que a gente acaba dormindo até mais do que deveria. Então, o sono é muito importante para a nossa saúde, tá? Então, ele não se enquadra, assim, como um comportamento de risco para a nossa saúde. Pode passar, por favor. Então, o que é qual que é o tempo, né, recomendado? Para adultos é de 7 a 9 horas por dia. Então, a cada 24 horas, a gente deve ter ali 7, 9 horas de sono, seria o ideal. Se os níveis são muito elevados que isso, ou a gente não consegue alcançar esse tempo, pode causar riscos à saúde. Então, seria bom a gente tentar cumprir esses níveis, né, de horas de sono. Pode passar, por favor. O que a gente pode fazer, então, para diminuir esse comportamento sedentário? Porque, como eu falei, são comportamentos do nosso dia a dia, que às vezes a gente não pode evitar, ou que às vezes a gente nem sente que está fazendo. Ainda mais em tempos de pandemia, a gente passa muito tempo assistindo TV, ou lendo e tudo mais, e acaba que a gente nem percebe, por perceber o tanto de horas sentado, deitado que a gente está passando, sabe? Então, a gente trouxe aqui algumas ideias, né, que a gente pode fazer. Por exemplo, ali, como o Luiz comentou no começo da apresentação, né, precisa buscar alguma coisa no mercado ou na farmácia, tentar deixar o carro na garagem, né, e ir a pé ou ir de bicicleta, porque às vezes a gente faz até instinto, né, pega a chave do carro, entra, vai e volta, você nem viu o que você fez, você só foi e voltou, né. Então, tentar mudar esse hábito, né, de sempre usar o carro, tentar ir a pé, né, por exemplo, eu vou em algum lugar que precise pegar elevador, né, que seja mais andares, vou no médico, tentar pegar escada, né, se eu não consigo, por exemplo, meu médico fica no 10º andar, eu não vou conseguir subir 10 andares de escada, sobe 3, 4 andares, daí vai lá, pega o elevador, que a gente conseguir diminuir desse tempo, até para aumentar o nível de atividade física, que subir escada é uma atividade vigorosa. Então, ali a gente já está aumentando o nosso nível de atividade física também. Ou então, por exemplo, à noite ali, a gente trabalhou o dia inteiro, né, em serviços de casa, ou até mesmo fora, e à noite a gente senta no sofá para ver novela, vai engatando uma novela na outra, um jornal no outro, não vê o tempo passar e acaba ficando lá.
Então, tentar levantar nos intervalos, vai lá na cozinha, busca um copo de água, que se hidratar também é importante, né? Vai ao banheiro, tentar não passar tanto tempo sentado. Como a gente é instintivo, a gente acaba nem percebendo, né, esse tipo de comportamento, tentar diminuir nos horários que a gente consegue, né? Pode passar, por favor. Então, o que a gente pode fazer para aumentar o nível de atividade física e diminuir esse comportamento sedentário, né? Às vezes a gente acaba por achar que depende só do indivíduo começar a praticar uma atividade física, né? Começar a fazer um exercício físico, diminuir esse comportamento sedentário, mas a gente tem que ver que a gente precisa também de uma facilitação, né, do acesso à prática de atividade física. Então, é muito importante que o Estado também invista nisso, né? A Organização Mundial da Saúde, ela apontou diversos tópicos sobre o assunto. Eu vou trazer algum deles aqui para vocês. Pode passar, por favor. Aí. Então, ali, fortalecer as políticas públicas que reforcem a atividade física. Eu vou colocar como um exemplo a minha mãe. Ela precisa praticar atividade física de baixo impacto. Então, o médico pediu para que ela fizesse hidroginástica, se ela pudesse. E eu fui buscar essa atividade que a prefeitura aqui de Curitiba oferece de forma gratuita. Então, eu fui, liguei na Secretaria de Esporte e Lazer, eles falaram que tem a atividade, porém, a turma, isso foi antes da pandemia, né? A turma está lotada, tem uma lista de espera gigante, não tem nenhum tipo de previsão de quando vai retornar e tudo mais. Então, assim, por mais que exista a política pública, a gente precisa que isso seja fortalecido para englobar um número maior de pessoas, para que mais gente tenha acesso à atividade física. Então, às vezes, muita gente não sabe ou até vai atrás e não consegue vaga. Então, a gente precisa que o Estado também incentive. Não só fale, você tem que fazer, mas também dê o suporte para que seja feito, né? Então, ali um segundo exemplo, melhorar a infraestrutura de calçada, ciclovia, né, para que a gente possa promover essa locomoção ativa. Então, como o Luiz falou no começo, ali mudar o hábito de, por exemplo, ir trabalhar de bicicleta, ou então, né, fazer as coisas mais caminhando. Só que a gente tem que prestar atenção também se aquela pessoa tem acesso ali a uma calçada no bairro dela, se ela não vai correr algum risco ali andando na rua, ou então se tem ciclovia para que ela possa fazer esse deslocamento com segurança. E a gente sabe que o idoso vai perdendo a capacidade funcional, então tem mais riscos de queda. Então é importante que o Estado melhore essa infraestrutura para que a gente possa ter mais acesso à sua locomoção ativa, né? Não adianta a gente só falar que a gente precisa caminhar e tudo mais se a gente não consegue fazer isso de forma segura, né? Aprimorar também o acesso a espaços públicos de lazer, ao ar livre, né, de centros esportivos, por exemplo, as academias ao ar livre. Aqui no meu bairro, eu acho que tem acesso a umas 3, assim, que é o que a gente consegue ir andando, por exemplo, essas academias ao ar livre, né? Mas a gente sabe que isso não chega em todos os bairros, né? Bairros de periferia é um pouco mais complicado esse acesso, então, existem as políticas públicas, mas elas precisam ser ampliadas. Então, a gente espera também que o Estado, como a gente foi reconhecido como área da saúde, a gente trabalha mais de maneira preventiva, né, para promover uma saúde melhor para os idosos, para as pessoas, e a gente espera que o Estado volte a olhar para nós também, para que a gente possa fazer isso de forma segura, né? Pode passar, por favor. Então, vamos lá. Não seria coerente se a gente ficasse aqui falando tanto de atividade física e comportamento sedentário se a gente fizesse vocês ficarem 2 horas sentados, né? Sem levantar para fazer nada, né? Então, agora chegou a hora que a gente vai fazer uma atividade com vocês, tá? Eu não sei se vocês lembram, numa época em que o Gugu fazia o Gugu na sua casa, ele entrava na casa das pessoas e daí faziam várias coisas, entrevistas, e dentre elas, ele pedia para as pessoas buscarem alguns objetos para ele. Então, ele falava um objeto aleatório, a pessoa tinha que sair, buscar e trazer para ele num determinado tempo. Então, hoje a gente vai fazer essa atividade com vocês, vai ser
projeto Envelhecendo na Sua Casa. Então, eu vou pedir objetos para vocês, um por vez. Quando eu falar valendo, vocês vão buscar esse objeto para mim e vão voltar aqui. Se puderem ligar a câmera para a gente ver quem chegou, quem não chegou. Eu vou pedir para vocês tomarem cuidado só com os obstáculos, né? Cadeira, tapete e tudo mais, para vocês não caírem, não terem perigo de cair. Não precisa sair correndo. Eu sei que a gente tem um instinto competitivo dentro de nós, mas hoje não precisa, só para a gente dar uma levantada aí. Eu ia fazer com vocês, mas como tá muito barulho aqui em casa, eu não vou conseguir tirar o fone, tá? Então, eu vou falando, vou dar o tempo para vocês, e vocês vão buscar um objeto para mim. Pode levantar, todo mundo. Fernanda, acho que seria legal se o Luiz pudesse parar de apresentar para deixar as câmeras para as pessoas, para a gente ver a pessoal indo buscar as coisas. Tá, legal. Depois você volta com a apresentação. Depois eu retorno, sem problema. Vamos lá. Vamos esperar o Luiz arrumar ali pra gente, então. Aí. Então, vamos lá, gente. Primeiro objeto eu vou falar, vocês esperam eu falar valendo e vocês vão buscar, tá? Com calma. Então, vamos lá. Papel higiênico, valendo. Explicar um pouco se tiver só homem em casa, mas vamos lá. Prendedor de cabelo, pode ser prendedor, fita, qualquer coisa que dê para amarrar o cabelo. Valendo. Vou falar o próximo, posso falar? Agora, eu acho que vai um pouco mais longe. Vai um alimento não perecível. Moeda, então, gente. Pode ir lá, valendo. Falar o último, para a gente encerrar de novo, da continuidade das apresentações. Eu vou querer um par de meia. Enquanto vocês tomam essa água, tudo mais, dão uma descansada, eu vou ajeitar aqui porque eu vou começar a compartilhar agora. Prazer, me chamo Daniel. Se possível, já vou me achando. Feito, pessoal, já tomaram sua água? Vamos que vamos nessa, então, voltar para nossas atividades. Bom, pessoal, a gente já falou de diversos temas agora, ainda terão mais, mas agora a gente vai falar sobre algo e muita pessoa deve estar pensando. O que eu ganho se eu me matar me exercitando lá? Eu vou ficar suado, eu vou ficar cansado, mas o que eu vou ganhar com isso? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco, sobre os benefícios, certo? Bom, vamos começar falando sobre os benefícios gerais deles. Porque muita gente pensa que é só por fim estético, mas vai muito além disso. Na verdade, as atividades físicas, elas abrangem melhorias na área física, social e mental. Aqui nós podemos destacar algumas que são físicas, como a diminuição do risco de doença do coração, fortalece o sistema imunológico, a diminuição a risco de câncer, combate a osteoporose e várias outras. Aqui temos um exemplo mais do nosso dia a dia. Melhora a disposição física para as atividades diárias, regula o sono, melhora a função cardiovascular, nossa respiração e o bombeamento de sangue, o que influencia demais durante a atividade. Agora, vamos falar um pouco sobre alguns benefícios sociais. A mescla cultural, pessoal, olhe nesta aula que estamos, por exemplo. Todo mundo é diferente, cada um tem suas características, gostos.
quando que normalmente a gente conseguiria uma variedade tão grande de pessoas em um lugar, juntos? Então, a gente consegue desenvolver de uma forma muito grande. Fora a melhoria na saúde mental e física, intensificação dos laços sociais, previne a sensação de solidão e isolamento, entre outros, se vocês observarem, a gente vai retomar. E também temos os benefícios mentais. Entre eles, podemos destacar a melhora da disposição física para a atividade diária, o melhor desempenho na hora do trabalho, a melhora no humor e na autoestima, entre outros, que também vamos falar sobre. Mas vamos por parte. Vamos falar primeiro dos aspectos físicos. Muita gente, como eu citei, acha que ele é estético para fins visuais, mas os aspectos físicos vão além do que você vê. Os aspectos físicos servem como prevenção de doenças e fortalecimento do sistema muscular. Mas de que doenças ele previne? De hipertensão, obesidade, diabetes, osteoporose, entre várias outras. São doenças presentes no envelhecimento, não somente neste público, mas principalmente conforme vai avançando na cidade. Também as quedas se pode destacar. Então, é muito bom a atividade física regular para o fortalecimento muscular e a mobilidade de braços, pernas, tronco e outras regiões do nosso corpo. Também vamos falar dos aspectos sociais um pouco. Como citei, muitos acreditam no que vem, mas a gente acabou de provar que não. Mas vai muito além do que apenas saúde, a atividade física. Como vocês podem notar, nessa imagem, nas imagens ao lado, temos alguns alunos do projeto Envelhecendo. Não apenas fazendo atividades, mas se divertindo, dando risada, aproveitando o momento. E inúmeros estudos demonstraram que essa atividade é um meio de interação que faz muito bem, que propicia inúmeros benefícios. E vamos falar do porquê disto. Um instante, por favor. Agora, vamos falar, retomando o que a gente estava falando, sobre atividades sociais, que é o exemplo do que fazemos no projeto Envelhecendo. Aí temos imagem de quando ele estava presencialmente, agora a gente está fazendo por EAD. A participação em atividades sociais tem mostrado inúmeros resultados, pessoal, muitos mesmos, na área mental e afetiva da saúde. Mas daí vocês me perguntam, essas atividades são apenas atividades físicas, como realizamos? Não, elas podem ser atividades religiosas, educativas, culturais, até mesmo você se voluntariar para ajudar em um hospital, a cuidar de crianças, já conta como atividades sociais e essa interação. Mas por que ela é tão importante, essa atividade social? Quando a gente participa dela, idosos, jovens, independente da faixa etária, nossas preocupações momentâneas são deixadas de lado. Então, a gente intensifica esses laços sociais e se distrai, o que ajuda no estresse diário. Avança, por favor, Luiz. E estas pessoas que costumam ter estes hábitos acabam desenvolvendo novos, indo atrás. Por conta de sempre ter acesso a informações de saúde e ir atrás, a pessoa acaba tendo uma prática regular de atividade física, uma alimentação saudável, adesão a medidas preventivas, fazer exames de rotina ou para detecção de câncer, entre outros, para pressão arterial. É comum, não que todos irão, mas acaba se envolvendo neste meio. Você começa fazendo uma atividade ou simplesmente cuidando de sua alimentação e quando vê já está fazendo outra. Avança, por favor, Luiz. Tá, mas daí vocês me perguntam, você falou bastante, mas quais seriam os resultados diretos dessa interação? Qual seria, a vantagem direta dessa interação? Eu vou falar para vocês alguns. Claro, existem vários,
mas os principais seriam a redução da mortalidade, a diminuição dos riscos de morbidades e a redução de incapacidades físicas e mentais. Avança, por favor, Luiz. Aqui a gente pode destacar de novo, então, o que a gente colocou lá no início, aquela tabela de benefícios sociais, para rever alguns citados. A mescla de cultura, a melhora na saúde mental e física, todas elas têm sua importância, não devendo ser ignorada nenhum. Avance, por gentileza. Agora, para finalizar esta área, a gente vai falar um pouco sobre saúde mental, pessoal. A gente vai falar sobre funções cognitivas primeiro. Mas, espera, o que seria um sistema cognitivo? Seria uma junção de funções, pessoal. Eu vou catar da minha colinha aqui para vocês. Seria da memória, da atenção, linguagem, percepção e função executiva. Não vamos discutir elas separadamente, mas em um contexto de todo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Este sistema seria a junção delas. Como assim? Vamos supor que a gente está dirigindo e bateu um carro. Foi por conta de desatenção. Isso é uma função cognitiva já. O que é necessário fazer quando batemos um carro? Temos que ver se estamos bem, se a outra pessoa está, manter a calma, pedir ajuda, ligar para emergência. Tudo isso constitui uma sequência cognitiva para a gente, um raciocínio. Desde se manter calmo até ver a outra pessoa, ligar para a emergência. Seria apenas um exemplo, certo? Avança, por favor. Beleza, pessoal. Mas vocês sabiam que além dessas ligações, ela também previne de várias doenças que podem causar, neurológicas e físicas, mas vamos dar um exemplo da depressão, que é muito comum, dizem que é a doença do século atualmente. Teve um senhor que ficou totalmente mudo, você voltou? A gente ajuda aqui. Ok, então. Vamos retomar a doença que é considerada do século, que é a depressão. Você sabia que a atividade física ajuda nesses sintomas? Mas como que é possível ela fazer isso? Vamos dar um exemplo, eu estou na academia erguendo um peso, como que isso vai me ajudar com este problema? Avança mais um slide para mim, por favor. Eu vou explicar para vocês agora. Nós temos inúmeros neurotransmissores que regulam o nosso humor. Serotonina, noradrenalina e dopamina. Mas o que seria um neurotransmissor? Se eu falasse para vocês assim, eu quero que vocês imaginem uma comida agora. Eu aposto que a maioria de vocês imaginou uma específica. Então, seu cérebro associou a palavra comida diretamente com uma específica. Isso seriam neurotransmissores. A gente raciocina algo e faz um ligamento direto com ela, certo? Mas vamos continuar. A redução desses neurotransmissores é considerado diretamente ligado com casos de depressão. Mas se a redução delas causa depressão, o que o excesso causa? O excesso é benéfico, causa o regulamento do humor ou de estresse. Você está num dia corrido, cansado, você vai e faz, nem que seja meia hora de atividade física. Você sente um relaxamento muscular melhor, você se sente alegre, sabe? Dá aquela sensação de alívio. Por favor, prossiga. Mas também, ela não diz somente sobre depressão. Existem inúmeras doenças neurológicas e físicas que podem ser tratadas através da atividade física. Não que elas irão sumir ou melhorar em definitivo, mas que elas terão um controle ou uma melhora dos sintomas. Agora, vamos falar um pouco sobre o Alzheimer e a atividade física. Ela se correlaciona muito no princípio da depressão. Os mesmos neurotransmissores estão diretamente ligados a ela. A diferença é que temos alguns hormônios diferentes
que fazem essa ligação da perca da memória, certo? Em 2019, alguns pesquisadores fizeram um estudo e perceberam que a erisina era produzida no músculo durante o exercício físico. Eles continuaram essa pesquisa até chegar em camundongos, o teste, e viram que realmente funciona. Atualmente, eles estão fazendo para testar em humanos já. Vai levar algum período ainda, mas já estão preparando isso, o que seria um tratamento para o Alzheimer. Mas a manutenção do humor, então, seria completamente definida só pela atividade física? Não, também não é milagre, pessoal. É importante a atividade física, ela auxilia na manutenção, mas a sua rotina, o seu estresse diário, a sua alimentação influenciam também. É muito importante neste processo. Avança mais um, por favor. Aí, podemos retomar alguns benefícios mentais novamente, como a melhora da disposição física para as atividades diárias, a melhora do desempenho de trabalho, a do humor e da autoestima, e a prevenção de doenças neurológicas, como a demência, doença de Parkinson, Alzheimer. Todas elas podem ter uma base de tratamento com base no exercício físico, certo? Avança mais um, por gentileza. Agora, vamos falar um pouco sobre os primeiros passos para começar uma atividade física. Eu sei que já foi citado temporização, 150 minutos ao longo da semana, de tal forma, mas vamos falar de uma forma bem básica. Para quem não está acostumado com uma prática, se recomenda começar com baixo impacto, uma atividade não tão pesada, como dizemos, como caminhada, natação, hidroginástica, até mesmo pedalar. Elas são muito boas para começar, mas tem que ficar sempre atento aos materiais que você utiliza. Eu tenho dor no joelho. Sempre usar algo que sustente seu joelho, ou na coluna, se necessário. Um tênis certo, uma roupa que não vai te atrapalhar se você sair caminhar, que não vai te travar. É muito importante sempre a utilização do equipamento certo. Como já foi falado também pela Fernanda, a hidratação é fundamental no nosso dia. Até mesmo dentro da piscina nós suamos. Tem gente que não sabe, muitos sabem, mas acontece. E é muito importante, quando a gente retira algo em nosso corpo, repor. Não em excesso, mas na quantidade saudável. E a água e os nutrientes que tem nela são certo? Assim como o período de descanso é fundamental. Quando a gente pratica uma atividade, ocorre microlesões. Para o fortalecimento muscular, seria como se nossos músculos se rasgassem, vamos dizer assim, e criassem cicatrizes por cima. Isso seria o fortalecimento muscular. Isso só é possível durante o período de descanso corporal. Horário de sono regular, ter uma noite de sono boa, ter um período de descanso, mesmo que acordado, bom, é fundamental para esta recuperação. Bom, agora que vocês já sabem como começar, vocês já podem fazer. Mas então eu vou deixar vocês com a Maria agora, ela vai falar um pouco. E se tiverem alguma dúvida, podem chamar, certo? Muito obrigado. Boa tarde, eu me chamo Maria Fernanda, também entrei aí no projeto Envelhecendo, comecei metade do ano, né, sou nova, mas já estou ingressando aí, fazendo os trabalhos juntos. E para falar um pouco, né, para dar início à nossa parte final já, eu vou tratar um pouco sobre o estilo de vida. Como já foi citado pelo Luiz, pelo Daniel, pela Fernanda, as atividades que a gente tem que fazer, o tempo necessário. Então, agora a gente vai ver como que está nosso estilo de vida, né? O que ele é e como que ele está. Para falar sobre estilo de vida, né? Para, digamos, dar um conceito sobre estilo de vida, é muito difícil, é um conceito complicado. Vários pesquisadores falaram já diversas formas de tratar o estilo de vida.
Sobre a recomendação, né, as palavras da Organização Pan-Americana de Saúde, ela divide basicamente o que é o estilo de vida em 2 tópicos, que seria o comportamento do nosso dia a dia e as escolhas que a gente faz, então as escolhas feitas pelas pessoas. Então, o que seria esse comportamento do dia a dia, né? Seria uma coisa rápida, né, envolvendo somente o nosso dia. Então, igual o Luiz falou, o meio como a gente se desloca para o trabalho, como que a gente vai no mercado fazer as compras, se a gente vai de carro, se a gente vai de ônibus. Enfim, são esses pequenos comportamentos que a gente faz durante todo o nosso dia, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. As escolhas que a gente faz seria as coisas a longo prazo, digamos assim, né? Então, eu escolhi que eu vou fazer atividade física de segunda, quarta e sexta. E vou levando, né? Meses, mais meses, todas as semanas ali eu estou fazendo. Então, é uma escolha que eu fiz para colocar no meu estilo de vida a longo prazo. Então, seria basicamente esses 2 tópicos que eles trazem para a gente falar sobre o que é o estilo de vida. Mas o que pode afetar o nosso estilo de vida, né? Tanto para um estilo de vida bom quanto para um ruim, né? São 2 coisas que podem afetar para os 2 lados, dependendo do que a gente faz. Então, um dos meios seria a cultura e o outro, hábitos adquiridos no âmbito familiar e também no âmbito social. Como que eu poderia explicar isso para vocês? A cultura é algo que a gente traz, né, desde pequeno. Então, traz dos familiares, do pai, da mãe, do irmão, às vezes convive com o avô, com a avó, né? Então, é algo que a gente trouxe desde pequeno e a gente levou durante nossa vida, adolescência, a fase adulta, e a gente levou aquilo. Um exemplo poderia ser assim: meus pais, eles não praticam atividade física. Eles têm a vida deles corrida, né, do serviço, chegam cansados em casa. Momento de lazer, a gente prefere ficar em casa, digamos assim. E eu fui trazendo isso para o meu dia a dia, aquilo foi me envolvendo, e eu não fiz questão de mudar aquilo. Então, digamos que isso é uma cultura que meus pais passaram para mim. E os hábitos adquiridos são coisas mais recentes. Então, é uma escolha também que você faz, mas você deixa aquilo para você. Então, assim, os meus pais não praticam atividade física, eles não gostam ou não têm tempo. Mas eu, por causa de conta, digamos, um professor fez um convite para mim jogar vôlei pelo colégio, quando eu era no ensino fundamental. Então, eu adquiri esse hábito para minha vida por meio de meio social, então por meio de um professor. Pode ser também familiar, digamos, um tio, um primo mais velho, né, que tem conhecimento dessas áreas, acabou puxando. Então, isso é uma coisa que você pode passar, que você pode transmitir, né, para os seus filhos, para os seus netos, e também você pode receber em relação à cultura. Então, a gente fala que isso afeta nosso estilo de vida, porque a gente pode alterar esses hábitos que a gente tem, né? Essas nossas funções no dia a dia. Pode passar, Luiz? Então, falando um pouco sobre estilo de vida saudável, né? Tem muita gente, né? Os jornais, redes sociais, até né, médicos, às vezes, eles dão muito enfoque, principalmente agora nessa pandemia, sobre estilo de vida saudável, né? Mas por que a gente tem que ter esse estilo de vida saudável, né? Não é à toa, sempre tem algum motivo atrás. Então, assim, o estilo de vida saudável, eles trazem por que a gente precisa? Porque a gente precisa ter um corpo e uma mente em alerta. Então, ter um corpo em forma seria... eu pratiquei, né? Pratico sempre atividade física, levei durante toda a minha vida, parei, né? Por conta da idade, mas diminuí, digamos, a intensidade, não parei totalmente. Então, quando chegar a minha velhice, né? Quando eu tiver com mais idade, eu ainda vou conseguir realizar bastante atividades que eu realizava antes. Eu não vou depender de outras pessoas para fazer isso por mim. Então, eu estou mantendo o meu corpo em forma,
para que futuramente eu consiga fazer as minhas coisas sozinhas, ou depender um pouco menos, né? Uma outra coisa ainda vai precisar, como levar em médico, às vezes fazer uma viagem, precisa estar junto com algum familiar, coisas mais simples, né? E a mente em alerta é justamente para prevenir, né, alguns acidentes, como a gente fala, né, que quando a gente fica mais idoso, a gente começa a perder mais o equilíbrio, tem mais risco de queda. Então, tá ali sempre atento às coisas que tá acontecendo, né, em volta da gente, ao atravessar a rua. Então, a gente mantém a nossa mente em alerta com esse estilo de vida saudável que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Também pode se tratar das doenças. Então, ele é falado que o estilo de vida saudável, você, né, procurar manter ele durante a vida, você pode proteger de doenças e impedir que doenças crônicas piorem. Agora, na pandemia, né, a gente pode citar um exemplo que a gente viu muito no jornal, que, precisa comer muita fruta, ter uma alimentação saudável, sempre, né, procurar estar higienizando as mãos. Então, o hábito da alimentação saudável, principalmente, né, é para aumentar a nossa imunidade. Então, vai prevenir que a gente pegue doenças, pegue, né, o corona, gripes, enfim. E também, né, ajudar com que elas não piorem, com que pare ali, a gente consiga se recuperar rapidamente e, né, conseguir voltar à nossa ativa. Então, por isso que a gente tem que manter esse estilo de vida saudável, para que durante, né, não uma coisa do dia a dia, e sim uma coisa mais longe, um período maior. Falando um pouco sobre, né, o componente, né, os 5 componentes, que a gente pode falar assim, tá, tem que manter um estilo de vida saudável, beleza, mas como que a gente faz isso, né? O que a gente tem que fazer para ter um estilo de vida saudável? Então, em 2000, o Narras fez um pentáculo chamado de Pentáculo do Bem-Estar. A professora acho que mandou a figura para vocês, eu vou passar também. Nesse pentáculo, ele cita 5 componentes que a gente precisa manter, que a gente precisa ter no nosso, adquirir esses hábitos no nosso dia a dia, para ter um estilo de vida saudável. Esses 5 componentes se trata do comportamento preventivo, da boa nutrição, né, que seria relacionado à alimentação, relacionamento social, nosso momento de recreação, nosso momento de lazer, nosso momento de distração com amigos ou familiares, exercícios regulares, né, atividades físicas no nosso dia a dia, e também o controle do estresse, que é fundamental para a gente ter um estilo de vida saudável. Pode passar, Luiz? Agora, a gente vai fazer uma outra dinâmica. Como eu comentei, eu pedi para a professora mandar um pentáculo para vocês. Se vocês tiverem imprimido eles, pode pegar, que a gente vai fazer uma atividade juntas. Quem não conseguiu, pega apenas um papel e uma caneta para a gente fazer essa demarcação, que eu vou ajudando vocês com as questões. Gente, aquele documento que eu mandei pelo WhatsApp no grupo, tá bom? O questionário. Isso. Então, eles sugerem que a gente pinte de 3 cores diferentes, mas não tem problema. Se tiver uma cor só, pode ser também. Não tinha tempo. Valeu. Pode passar, Luiz? Para falar, né, para explicar como que a gente vai fazer essa demarcação, pintar esse pentáculo, eles propõem que são atribuídas 4 notas, né, de 0 a 3. O pentáculo está aqui do lado esquerdo, que vocês podem observar que ele tem os 5 componentes, né, que eu mencionei anteriormente. E durante essas questões, eles falam que a gente precisa atribuir as notas, né? As notas e também a palavra para relacionar com o nosso hábito. Então, assim, a primeira nota seria o 0. O que significa esse 0? Que você nunca faz aquilo que foi falado. Então, você não tem aquilo no seu dia a dia. Aquilo não é um estilo de vida seu. A nota número 1 seria às vezes. Então, bem de vez em quando, aquilo aparece no seu dia a dia,
você faz ali, né, bem de vez em quando mesmo, seria bem às vezes. O 2, a nota 2, seria quase sempre. É um pouco mais, você tem mais, não tanto, né, não está tão presente assim no seu estilo de vida, mas você quase sempre está fazendo aquilo, você procura sempre estar ali tentando encaixar os horários, né, em relação às coisas, tentando fazer aquilo. E o 3 é atribuída a nota mais alta, que é a última, e é sempre, quer dizer sempre. Então, você tem aquilo como seu estilo de vida. Então, é a completa realização daquilo. Você sempre faz, você cumpre com o recomendado. Agora, para a gente fazer, né, que eu vou fazer com vocês da atividade física, as 3 questões. Pode passar, Luiz? A gente vai fazer juntos, então eu vou ler a questão com vocês e vocês vão demarcando. Então, lembrando que tem as 4 notas, né? Ou também as 4 palavras que é trazido, que é nunca, às vezes, quase sempre e sempre. Quando for nunca, quando a resposta de vocês for nunca, vocês vão deixar em branco aquela alternativa, aquela letra, no caso, né? Então, vocês não vão pintar nenhum quadrado que tá ali. Quando for, às vezes, pode utilizar a cor amarela ou alguma cor que vocês tenham, e vocês vão pintar a parte mais interna. Luiz, pode passar? A setinha ali mostrou aonde eu pintei de cor amarela, para vocês verem. Então, é a parte mais interna, aquele quadradinho um pouco mais larguinho que tem ali, logo após a bolinha toda preta. O quase sempre a gente coloca de cor verde, ou, né, da cor que tiverem, e vocês pintam 2 casas. Então, é a parte interna, a interna, e a parte do meio. Luiz? Isso, obrigada. Então, ficaria aquelas 2 partes. E o sempre, né, que é a última nota, a gente pode pintar da cor azul e pintar as 3 partes. Então, vai pintar a parte interna, a parte do meio e a parte externa. No caso, vocês vão cobrir a letra que tem ali dentro da casinha na última opção. Então, agora a gente vai fazer juntos. Quem não tiver o pentáculo, pode escrever a alternativa D e colocar a nota que você acha que corresponde ao seu estilo de vida, né? Então, eu vou fazer somente a da atividade física com vocês, porque também por conta da nossa área, mas quem quiser pode terminar de preencher ele e se autoavaliar depois. Então, a primeira pergunta é da letra D, a primeira questão que eles trazem. Então, eles falam assim, que se você realiza ao menos 30 minutos de atividade física, de moderada ou intensa, de forma contínua ou acumulada 5 vezes na semana ou mais, né? Ou você pode fazer tudo de uma vez só ou dividir ela em 5 vezes. Então, se você fizer uma vez só, né, um dia só, você teria que fazer 2 horas e meia. Então, você teria que fazer uma atividade bem longa. Então, vocês podem ver qual que encaixa, né, qual a nota que atribui ao comportamento de vocês. Se vocês realizam os 5 dias na semana, os 30 minutos de atividade, vocês colocam sempre a nota 3 e pintam os 3 quadrados. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem ir marcando. A letra E, eles falam que a gente tem que é aconselhável, que eles recomendam, que pratique 2 vezes ou mais durante a semana exercícios de força e alongamento. Então, se você procura fazer isso, né, 2 vezes ou mais, treinar força e alongamento no seu estilo de vida, se aquilo está presente ou não. Essa é a alternativa E, então vocês podem pintar ou demarcar ali na alternativa E, se está presente ou não está. E passando para a última, que é a F, eles falam, é trazido que se você, no seu dia a dia, né, como a gente já citou anteriormente, se você caminha, se você procura caminhar, se você procura andar de bicicleta, trocar, né, o carro pela caminhada, pela bicicleta, e se você procura
trocar o elevador por escadas. Então, se você procura fazer essa troca, né, por um dia mais ativo. Então, se isso está presente, se você sempre procura fazer isso, você seria nota 3, pintaria as 3 alternativas. Então, a gente não vai dar tempo de continuar, então vocês, após a aula, vocês podem continuar fazendo, se quiserem. Então, depois que vocês finalizam, né, o professor que aplicou, ele pode avaliar o seu estilo de vida, né? Então, para isso que foi criado esse pentáculo, para avaliar o estilo de vida das pessoas. Eu vou trazer 2 exemplos, um exemplo sobre o estilo negativo e outro estilo positivo. O primeiro exemplo, pode passar, Luiz? Ele é negativo, então vocês podem ver que quase nada está pintado ali. Normalmente a pessoa deixa em branco, a pessoa pinta a casinha 1, né, ou atribui a nota 1. Então sempre está ali, né, no 0 ou 1, raramente vocês vê um 3 ali. É bem difícil. Então isso seria um perfil negativo de vida, né? A pessoa não tem um estilo de vida saudável. Então, ela poderia ver o que ela iria atribuir, né? O que ela precisa para adquirir esse estilo de vida, o que ela precisa melhorar. O segundo exemplo, pode passar, Luiz? Vocês percebem que já está muito mais colorido. Na verdade, está quase todo pintado a estrela, né? Então, normalmente, ali a pessoa está no 2 e no 3. Ela sempre procura estar fazendo as coisas para adquirir um estilo de vida mais saudável. Então, esses 2 exemplos que vocês podem atribuir, e ao final, vocês podem ver como que está o pentáculo de vocês. Eles falam relacionado às cores, né, que para usar 3 cores diferentes, só para dar essa melhor visualização, para ver o que vocês precisam melhorar. Mas não quer dizer que vocês necessariamente têm que fazer com as 3 cores, então pode fazer com uma só, igual está nos exemplos de baixo, que vocês também vão conseguir ver essa diferença e vão conseguir ver como está o estilo de vida de vocês. Então, da minha parte era esse. Agora eu vou passar para a Carinha e ela vai fazer uma dinâmica com vocês também. Só antes da gente começar a fazer a nossa parte dançante, né, então a gente tem agora uma dinâmica com uma prática sistematizada de dança, então para a gente movimentar mais o corpo, né? Além do projeto Envelhecendo na Sua Casa, né, que foi a adaptação que a Fernanda propôs para vocês, a gente tem uma tarefinha que ela vai ser bem importante para a gente conversar na quinta-feira. Então, eu vou deixar o link para vocês, eu vou colocar aqui no chat, né? A Bruna vai colocar para vocês no grupo, e a gente vai colocar um prazo para que vocês possam responder até amanhã ao meio-dia, que aí dá tempo da gente sistematizar essas informações. E o que vocês vão responder? A gente quer que vocês nos contem um pouquinho, como não é possível a gente ouvir de todos vocês, né, só nessas 2 aulas, nesses 2 encontros, a gente quer ouvir de vocês aquilo que vocês faziam antes e o que vocês estão fazendo agora, durante a pandemia, em relação à atividade física e o tempo que vocês passam sentados. Por que isso? Porque a partir do que vocês trouxerem, né, de informações, a gente consegue propor estratégias e conversar com vocês, considerando a realidade que vocês estão vivenciando, tá? E outra pergunta é sobre a motivação, porque como vocês conversaram, existem muitos elementos que facilitam e outros que dificultam a nossa inserção e a nossa permanência em programas de atividade física. Então, a gente ter consciência sobre esses fatores que facilitam, que nos apoiam, né, e aqueles que nos distanciam, que dificultam a nossa prática é muito importante. Então, Luiz, por favor, pode passar? Então, em relação ao nível de atividade física, a gente tem 2 perguntas, antes e durante a pandemia. Então, antes da pandemia, quantos minutos por dia o senhor ou a senhora praticava atividade física moderada ou vigorosa? Então, lembra lá do que a Geise comentou com vocês.
Atividade de intensidade moderada e vigorosa é aquela que requer mais esforço físico, são aquelas que o coração bate mais rápido, que vocês ficam mais ofegantes. Na atividade física moderada, vocês ainda conseguem conversar enquanto vocês estão fazendo. Na atividade vigorosa, vocês não conseguem mais conversar, né? Na atividade moderada, ainda é possível conversar e cantar, né? Na vigorosa, a gente não consegue mais. E durante a pandemia, esses minutos reduziram, permanecem a mesma quantidade, ou vocês conseguiram aumentar? Como que isso aconteceu em relação à prática de atividade física, tá? Então, aquela atividade de intensidade leve, que é a higiene pessoal, fazer tarefas domésticas bem leves, essas atividades não contam, tá? Só contam essas com a característica que eu falei. Mais ofegante, o coração bate mais rápido, vocês têm mais dificuldade de conversar, tá? Próximo, Luiz, em relação ao tempo que vocês passam sentados. Vocês já contabilizaram quanto tempo vocês ficam sentados por dia? Tentem lembrar da rotina de vocês antes da pandemia. Quantas horas vocês passavam sentados para assistir TV, no transporte, seja no carro, ou seja no ônibus, assistindo o culto religioso, né? A crença, dependendo da crença, é um tipo, né, de culto, realizando as atividades manuais, no computador. Então, vocês vão contabilizar. Por que isso é importante? Porque vocês viram que esse tempo sentado, ele é prejudicial à saúde se ele é feito de uma forma prolongada e demasiado longo, né? Então, por isso é importante a gente contabilizar. E a partir desse tempo que vocês nos informarem, a nossa aula de quinta-feira vai poder ser direcionada para as respostas de vocês, né? Para aquilo que vocês trouxerem da realidade, tá bom? E a próxima pergunta que a gente gostaria, né, de ouvir de vocês é em relação ao que vocês identificam como motivação para viver. Às vezes vocês podem ter muitos motivos, mas a gente quer saber o principal, aquele que é determinante, né? Então, que vocês possam pensar sobre isso e identificar somente um, tá? Porque a gente vai conversar com vocês também sobre a motivação para a prática de atividade física, e aí a gente vai trazer esse resultado, né, da investigação para a gente tratar no início da nossa próxima aula, na quinta-feira, tá bom? Então, agora eu vou deixar com a Karine, para que vocês possam finalizar o nosso encontro de hoje com uma atividade com música, que para muitos é um facilitador. A própria atividade, ela é motivadora também, porque muitas pessoas se identificam com a dança, né? Então, vamos lá, vamos mexer um pouquinho para finalizar o nosso encontro, e na quinta-feira a gente se encontra de novo às 14 horas, tá bom? Tudo bem? Vocês me escutam bem? Sim. Tudo bem com vocês? Eu sou a Karine, vou finalizar a aula com vocês. A gente vai dançar um pouquinho. Então, eu queria ver com vocês aí, para vocês levantarem, ver se dá para fazer aí no espaço, se não tem nada, assim, um tapete que possa atrapalhar, alguma coisa que possa enganchar o pé, ver se tem um espaço. Não precisa ser um espaço muito grande, não, só para a gente movimentar um pouquinho, mas veja se está tudo certinho. Quem puder fazer, né? Quem não puder fazer, não tem problema. Tá certo? Vamos mexer um pouquinho o esqueleto, que faz bem, né? Como o pessoal todo falou aqui na palestra, a gente tem que romper aqui um pouquinho do comportamento sedentário, né? A Fernanda falou, então a gente vai seguir as ordens aí, tá bom? Eu vou pedir só para vocês, ou Luiz, ou o pessoal aí, me ajudar com a questão do som. Tá? Nesse momento está dando um pouco de eco ou não? Que eu vim para outro lugar. Ainda está dando eco? Não, eu vou ficar quieta, então, vou tentar colocar só uma música, porque minha casa tem muito problema com eco, eu não consigo resolver. Mas vamos lá. Eu vou ligar a música aqui. Prepara aí, hein? Pega uma garrafinha d'água. Karine, a gente pode ir até às 4, beleza? Tá bom. Obrigada, prof.
Vamos aquecer devagar. Vê se tá bom o som. Tá bom, Luiz? Dá para escutar bem, tá bom. Se estiver baixo, me fala. Vamos começar aqui, ó. Estica lá em cima. Virado. Mais um. Olha o ombro. Pra frente. O quadril pro lado. Agora vamos girar, ó. E troca o lado. Desce um pouquinho e sobe. Vamos só marchar um pouquinho aí, ó. Fiquem marchando. Só marcha, continue aí. Isso. Abre um pouco aqui, ó. Vamos dar um passo, ó. Frente. Toquezinho lá na frente, ó. Vou tocar em atrás, ó. Lá atrás. Segura lá. Vamos agachar um pouquinho, ó. Postura. Passo lateral, ó. Solta o braço. Lá na frente, ó. Passa. Ó o meu braço. Aquecer um pouquinho, hein? Tá dando pra ouvir aí? Vamos pra próxima. Nós vamos sambar um pouquinho, tá? Então pode sambar à vontade. Cada um, ninguém tá vendo mesmo? Os pés, então tá ótimo. Braço.
começamos a mexer, já tá bom, finalizamos aqui com essa energia da música, da dança. Então, a mensagem de hoje que fica é que vocês possam reconhecer, né, esse movimento, o que o movimento traz para a vida de vocês,